Jorge Jesus tenta atravessar o Zenit da Rússia e pede a contratação de Gerson para o Al Nassr da Arábia Saudita. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Rafinha, atacante do Barcelona, porque ele criticou o Mundial de Clubes e foi rebatido por nada mais e nada menos do que o Zico. E vou falar também de Vinícius Souza, cria da base do Mengão, que está a caminho do Wolfsburg e da Alemanha. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu já peço, galera, para cada um de vocês que não pule esse vídeo, até porque eu tô aqui trazendo muitas, mas muitas informações do nosso Mengão para cada um de vocês. Bom, rapaziada, deixa eu começar mais esse vídeo falando do Zenit da Rússia, galera, bem aqui no cantinho, do Gerson, bem aqui no outro lado, no cantinho, e de Jorge Jesus, bem no meio dos dois. Parece até, rapaziada, um triângulo amoroso. O que acontece é o seguinte: o Gerson, que estava praticamente indo para o Zenit da Rússia, o Gerson, que estava praticamente assinando com o Zenit da Rússia, ele iria, rapaziada, agora depois do Mundial, ou seja, Jorge Jesus, que vai ser o novo técnico do Al Nassr da Arábia Saudita, de Cristiano Ronaldo, pediu prioridade na contratação de Gerson. Mas dá uma olhada, rapaziada, nos detalhes aqui da informação que eu apurei, né, rapaziada, para todos vocês, especialmente para você aí que é meu inscrito. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. Com indicação de Jorge Jesus, o Al Nassr tenta atravessar o Zenit na disputa pelo Gerson. Segundo o GE, o técnico português, perto de acertar com o time de CR7, colocou o volante como prioridade e os árabes abriram conversas há uma semana após a vitória do Flamengo sobre o Chelsea, né, rapaziada? E promete um salário ainda maior do que o oferecido pelos russos, já que triplicavam os vencimentos atuais do jogador. O valor da multa rescisória do Flamengo está estipulado em 25 milhões de euros, 160 milhões de reais. Ou seja, rapaziada, para o Flamengo, o Gerson indo para o Al Nassr ou o Gerson indo para o Zenit da Rússia não faz diferença nenhuma. Se o Al Nassr contratar o Gerson, rapaziada, o Al Nassr vai pagar os mesmos 25 milhões de euros que o Zenit da Rússia iria pagar. Porém, entretanto, rapaziada, se eu fosse o Gerson, eu não iria ali pro Zenit da Rússia, até porque, pelo que eles fizeram já com o Flamengo, né, rapaziada, sobre a contratação de Claudinho, sobre a contratação de Wendel e sobre, rapaziada, o presidente do Zenit da Rússia ficar zombando ali por várias e várias vezes do Flamengo. Ou seja, é a hora do Flamengo dá o troco no Zenit da Rússia, é a hora do Gerson, se for flamenguista mesmo, dá o troco no Zenit da Rússia, até porque do outro lado de lá, rapaziada, já que o Gerson vai sair mesmo, se fosse ele, eu iria pro Al Nassr da Arábia Saudita, de Cristiano Ronaldo, de Jorge Jesus, até porque o JJ já conhece ali o futebol de Gerson, né, rapaziada? Ou seja, aquilo que era ali prioridade do Zenit, aquilo que era quase certo, né, rapaziada? O Zenit da Rússia contratar o Gerson já ficou ali muito na dúvida, até porque o Al Nassr promete vir forte, pagar o dobro, o triplo, rapaziada, se for preciso, de salário pro Gerson, para ele não assinar com o Zenit da Rússia, para ele ir, rapaziada, pro Al Nassr da Arábia Saudita. Ou seja, se eu fosse ele, eu iria dar o troco ali no Zenit da Rússia, fazer o Zenit esperar até os últimos minutos, assim como eles fizeram com o Flamengo quando estavam querendo contratar o Claudinho. Eu iria ali pro Al Nassr. Mas eu queria saber de vocês, torcedores rubro-negros, se fosse vocês, rapaziada, iriam pro Zenit da Rússia, rapaziada, ou iriam ali pro Al Nassr de CR7? Eu queria, rapaziada, que vocês deixassem aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha, rapaziada, pra gente trocar uma ideia. Mudando de assunto, galera, e continuando ali falando de Flamengo, deixa eu falar de Nico de la Cruz, porque a expectativa é que ele jogue amanhã contra o Bayern de Munique. Olha só, rapaziada, abre aspas para o De La Cruz: estou bem, muito melhor, melhorando dentro dos prazos que acertamos com o departamento médico. Estou tranquilo, com a cabeça boa, que é mais importante nesse tipo de situação, estar focado e determinado em estrear no Mundial.
Essa é a ideia, para isso que estou trabalhando. Não me deixo levar pela ansiedade, mas a ideia é estar em campo no próximo domingo. Sei que os prazos são curtos, mas se não der, vai ser no próximo jogo. E assim vamos trabalhando, porque tenho a confiança que a equipe vai me passando. Ou seja, rapaziada, Nico de la Cruz deixou a entender que se ele não jogar agora contra o Bayern de Munique, ele vai jogar no próximo jogo. Isso significa, rapaziada, que o Flamengo vai fazer de tudo para passar do Bayern de Munique. Isso significa, rapaziada, que os jogadores do Flamengo estão confiantes que vão passar do Bayern de Munique. E se os jogadores estão confiantes, rapaziada, por que você aí, flamenguista? Por que você aí, torcedor flamenguista, não tá confiante, rapaziada? Ou seja, vamos que vamos para cima do Bayern de Munique. Porque se os jogadores estão confiantes que vão passar, eu tenho certeza que você aí, torcedor, também tá confiante. Mudando de assunto, rapaziada, e deixa eu continuar falando do nosso Mengão, né, galera? É claro, deixa eu passar essa informação, rapaziada, porque o Rafinha, atacante do Barcelona, criticou o Mundial, rapaziada, falando ali que os jogadores europeus era praticamente ali, era obrigado a disputar o Mundial, que os jogadores europeus, no lugar de estar tirando férias, estava jogando ali o Mundial de Clubes com muito calor, isso e aquilo, né, rapaziada? O Rafinha ali se dando uma de recalcada, até porque o time dele, o Barcelona, não tá no Mundial. Fora isso, rapaziada, repercutiu bastante, virou polêmica e o Zico rebateu sobre o que o Rafinha falou, viu, rapaziada? O ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico, saiu em defesa do Mundial de Clubes e rebateu as declarações dadas por Rafinha, atacante do Barcelona e da seleção brasileira. Em entrevista recente, o jogador criticou o calendário do torneio, alegando que a competição realiza entre temporadas do futebol europeu, obriga atletas a abrirem mão de suas férias. Ou seja, rapaziada, depois que ele falou isso, o Zico ali saiu em defesa. Não só o Zico, mas eu acho ali que o Brasil inteiro saiu em defesa também, tanto do Zico como do Mundial de Clubes. Olha só, rapaziada, o que o Zico falou. Ninguém soube ontem que iria ter essa competição. Ela já estava definida há muito tempo. Ele talvez tenha dado sorte que a única Copa do Mundo que ele disputou foi no meio da temporada, onde a FIFA bagunçou o calendário do futebol mundial para satisfazer o Catar, rapaziada, país sede. Se ele tivesse jogado como todo mundo no período de férias, ele não daria essa declaração, comentou o Zico. Ou seja, né, rapaziada, o Rafinha ali foi infeliz nas suas palavras, falando, galera, que o Mundial de Clubes estava tirando as férias dos jogadores europeus. Ou seja, eu duvido um jogador brasileiro, eu duvido ali jogadores do Flamengo falarem isso, eu duvido jogadores do Palmeiras falarem isso, do Fluminense falar isso, né, rapaziada? Ou seja, a gente vê ali a disposição dos jogadores dos times brasileiros jogando 1h da tarde, jogando 11 horas da manhã, né, rapaziada? Com o sol ali torrando, mas os jogadores estão lá, rapaziada, porque a gente vê a gana e a vontade de vencer. Não, Rafinha, né, rapaziada, que nem no Mundial tá e quer ficar criticando. Pra quê, rapaziada? Ficar criticando o Mundial, se nem no Mundial o cara tá, né, galera? Ou seja, o Zico rebateu ele e falou: eu quero ver o Rafinha falando isso na Copa do Mundo de seleções do ano que vem. Até porque, né, rapaziada, já que ele falou do Mundial, ele deveria pedir, galera, pra não jogar também o Mundial da seleção, que vai ser justamente no meio do ano, nas férias dele. Mas eu quero ver, rapaziada, o Rafinha falando ali que não quer jogar o Mundial de Clube, o Mundial ali de seleções no ano que vem, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui de coisa boa, rapaziada, até porque, segundo informações de jornalista Vinei Casagrande, Vinícius Souza, rapaziada, revelado no Flamengo, está a caminho do Wolfsburg da Alemanha. O clube alemão vai pagar 15 milhões de euros, aproximadamente 96 milhões de reais pelo atleta. Ou seja, rapaziada, Vinícius Souza não tá mais no Flamengo, mas isso é bom pro Flamengo, viu, rapaziada? Olha só. Por ter sido o clube formador, o mais querido terá direito até 5% do valor da transferência, aproximadamente
4,8 milhões de reais. Ou seja, rapaziada, pelo Flamengo ter sido o clube formador de Vinícius Souza, vai render para o Flamengo aproximadamente 4,8 milhões de reais. Ou seja, rapaziada, é só dinheiro caindo nos cofres do Mengão, tanto no Mundial como de venda de jogadores, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, já que eu falei do jogo de amanhã entre Flamengo versus Bayern de Munique, a arbitragem está definida. Olha só, rapaziada. O inglês Michael Oliver será o árbitro da partida entre Flamengo versus Bayern de Munique, marcada para esse domingo, dia 29, pela Copa do Mundo de Clubes. Os assistentes escalados são Stuart Burt e James, não sei o que lá, né, rapaziada, que eu não sei chamar o nome. Ou seja, arbitragem definida, a gente torce e a gente pede, né, rapaziada, que a arbitragem ali não interfira no jogo, deixe o jogo rolar e principalmente não atrapalhe o jogo do Mengão. E vamos que vamos, rapaziada, pra cima do Bayern de Munique, porque eu tenho certeza que quando a gente quer, quando a gente vai em busca, se os jogadores do Flamengo entrarem com sangue no olho para essa partida, pode ter certeza que o Mengão vai se classificar. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, qual sua expectativa para o jogo de amanhã de Flamengo versus Bayern de Munique, rapaziada? Deixa aqui nos comentários. Só lembrando, galera, que as oitavas de finais já começou hoje, tá rolando agora, rapaziada, o jogo de Palmeiras versus Botafogo, tá de 0-0 ainda, o jogo tá bastante corrido, né, rapaziada? E amanhã a gente vai entrar em campo, amanhã é nós, e amanhã a gente vai fazer história, rapaziada. Bom, galera, eu não queria ir, mas eu já tô indo, viu, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, eu só quero agradecer a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela moral, rapaziada, se inscrevendo, ativando e deixando o like. E você aí, torcedor rubro-negro, torcedor do Mengão, que me assiste todo dia, só que ainda não se inscreveu, rapaziada, não apertou o botão, galera, já se inscreve, galera, já aperta o botão aí, já se inscreve no canal, na moral e na humildade, rapaziada, porque todo dia eu tô aqui trazendo informações para cada um de vocês. Como forma de agradecimento, rapaziada, eu já peço, já se inscreve, até porque mais de 50%, rapaziada, das pessoas que me assistem ainda não é inscrito do meu canal. Então corre, rapaziada, vem, galera, vem fazer parte aqui dessa família de humildes. Valeu!